pessoal, aqui é a Janaína, professora de Física, e hoje nós vamos bater um papo sobre fenômenos ondulatórios, tá? Então, vamos lá para a primeira definição. Nós vamos saber um pouco, conversar um pouquinho sobre reflexão. Então, reflexão é a mudança de direção da onda ao encontrar um obstáculo. Sendo assim, na ótica, a gente coloca que o ângulo de incidência é igual ao ângulo refletido. A reflexão ocorre com todas as ondas e as características físicas são mantidas constantes, exceto a fase que pode variar. Então, vamos lá, vamos entender. Aqui, no caso, nós temos uma lanterna, tá? Que está emitindo luz. E o ângulo de incidência é esse primeiro, essa seta que está indo até o espelho. Então, do objeto até o espelho, a gente fala, que são ondas de incidência. E faz um ângulo de incidência com essa linha normal. Essa linha normal faz um ângulo de 90 graus com o espelho. Então, quando esse raio de luz bate no espelho, ele reflete. Então, esse vetor aí, essa seta em vermelho, tá? Faz um ângulo de reflexão. Então, quando a gente está falando sobre reflexão, os ângulos são iguais. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, tá? E uns exemplos para vocês poderem ter uma noção. O reflexo no espelho é um exemplo bem simples de reflexão. E o reflexo na superfície da água também é um exemplo de reflexão. O próximo tópico é refração. Então, a refração é a mudança de velocidade quando ocorre mudança de meio de propagação. E ao mudar a velocidade, o comprimento de onda também se modifica, mas a frequência ela não é alterada. Então, vamos entender o que é a refração. Aqui, no caso em vermelho, nós temos o feixe de luz que bate em alguma superfície, tá? E esse feixe de luz, continua se propagando, mas agora está em azul e ele, como vocês podem perceber, ele alterou a direção, tá bom? Então, isso significa que sempre quando um feixe de luz ou um material, ele muda o meio, também ocorre a mudança do ângulo de incidência e a mudança do ângulo de reflexão. Então, um exemplo para vocês poderem se situar, do que está acontecendo, é um lápis e um copo d'água, tá? Isso é um exemplo bem simples, vocês podem fazer em casa. Quando a gente coloca um lápis em um copo d'água, nós temos a impressão que esse lápis está quebrado. Vocês podem colocar um lápis, um canudo, qualquer objeto que vocês vão ter essa sensação de que ele está quebrado. O que está acontecendo? O lápis, a parte de cima está no ar, ok? E a parte de baixo está na água, então ele está mudando o meio dele. Ele está vindo da água e ele está vindo do ar e ele entra na água. São dois meios diferentes. Então, isso significa que há dois ângulos, o ângulo de incidência e o ângulo de refração, que serão diferentes. Temos também a sensação de profundidade e a posição de algum objeto. Nesse exemplo, nós podemos tentar pegar alguma coisa em um recipiente com água que a gente vai poder ter essa sensação de que o objeto está em uma posição, mas na verdade está em outra, ok? E como na imagem está mostrando, isso significa que o ângulo de incidência é diferente do ângulo de refração, tá? Então, é dessa forma que ocorre esse fenômeno refração. O próximo é a difração, tá? É a capacidade da onda de contornar obstáculos. E isso ocorre com todas as ondas e nenhuma característica física é alterada, nenhuma. Como isso funciona? Para que ocorra a difração, o obstáculo deve ser menor ou do mesmo tamanho que o comprimento de onda da onda incidente. Por este motivo, é raro a difração da luz visível no dia a dia. A difração do som é bem comum. Então, aí, nesse trecho, a gente pode perceber que é muito mais fácil o som contornar obstáculos do que a luz, ok? Por isso, se uma pessoa fala com você do outro lado de um muro, você será capaz de ouvi-la, mas não será possível vê-la. Mais uma vez, o som ele pode contornar obstáculos, mas a luz não.
E aqui nós temos os exemplos de difração. Aqui é como se fosse um prédio, né? A senhora está tocando um instrumento no andar de cima, mas o pessoal que mora no andar de baixo consegue escutar o ruído, né? Então, o som definitivamente consegue contornar o obstáculo. E aqui nesse segundo exemplo, a gente pode ouvir o som de um avião passando, né, por cima, certo? Então, esses são os dois exemplos de difração. Temos também a polarização, que é o fenômeno que comprova que a luz é uma onda transversal. Polarizar uma onda significa orientá-la em uma direção ou plano, ok? Então, o que isso significa, pessoal? A luz, ela não polarizada, ela vem de todos os lugares, ela vem por todas as direções. E a partir do momento que a gente polariza, ela vai ter uma única direção ou um único plano, tá? E é importantíssimo. A polarização somente ocorre com ondas transversais. Todas as ondas eletromagnéticas e apenas algumas mecânicas, ok? E o som, ele não pode ser polarizado. Então, aqui nós temos um exemplo, né, de como funciona a polarização. Nós temos uma fonte de luz e ali ela está emitindo essa luz e ela não é polarizada. E a partir do momento que ela toca em um polarizador, tá, que é esse em azul, a luz começa a ser polarizada, tá? E ela passa a ter apenas uma direção. E um exemplo que é, no caso, que é o vidro, né, do carro. Como vocês podem perceber, há diferença entre as duas imagens. Na primeira imagem, o vidro não é polarizado e há muito reflexo. Já no segundo, está polarizado e o reflexo já é bem menor, tá? E aqui nós temos um exemplo sobre isso, que é o funcionamento do óculos 3D que a gente utiliza no cinema, tá? Como funciona? Eles alteram a forma de propagação da onda de luz. Normalmente, uma onda luminosa vibra em todos os sentidos. Porém, quando uma imagem é vista em uma terceira dimensão, ela está polarizada, ou seja, as ondas de luz que a compõem vibram em apenas dois sentidos, vertical e horizontal. No cinema, por exemplo, a imagem é lançada na tela por dois projetores. Um emite ondas de luz verticais e o outro emite ondas de luz horizontais. Cada um projeta a cena de um ângulo diferente para imitar a sensação de profundidade percebida pelo olho humano. Então, pessoal, vale lembrar que quando a gente polariza, né, a onda só tem uma única direção. Por isso que no exemplo do cinema, nós temos dois projetores. Cada projetor emite uma onda em uma direção, um vertical e o outro horizontal. O óculos 3D, por sua vez, também funciona como um polarizador. Uma das lentes seleciona os raios de luz vertical, eliminando os demais, e a outra faz o mesmo com os horizontais. Assim, cada olho só recebe a imagem de um dos projetores, e a soma das duas visões simula reflexos e volumes tridimensionais, tá? Pessoal, então esse aí é o exemplo de como funciona o óculos 3D, ok? E por último, nós temos a atenuação, que é o fenômeno físico responsável pela perda de energia quando há passagem de um sinal através de um meio. Em meios opacos, funcionam absorvendo a onda que incide sobre eles. Por exemplo, uma parede opaca não emite a passagem da luz, mas absorve, fazendo com que a onda se atenue rapidamente, ou seja, né, ela vai desaparecer.